A paz do Senhor, queridos irmãos, graça e paz, neste dia 17/7/2023. Eu venho até vocês, através desse canal, trazer uma palavra muito, muito, muito especial da parte de Deus, né? Através de um sonho que eu tive, e eu quero trazer essa palavra para que você entenda que às vezes nós possamos até aparentar que estamos só, mas não estamos só. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. E antes, amados irmãos, eu quero trazer para você uma palavra que se encontra, um versículo que se encontra. Na verdade, eu vou ler dois versículos que se encontram no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, que nos diz assim: o Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Amém, amados irmãos? Amém? Que Deus abençoe. Esta palavra é uma palavra grande, poderosa, né? Queridos, na verdade, estes dias eu tenho sido constantemente alertada, né, nisso que eu vou lhe contar, né? Que a gente, quando serve ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor, que nós decidimos, né, servir a Ele, buscar ao Senhor, não existe uma forma perfeita. Né? Às vezes, assim, aquela fórmula de orar, a que dia, aonde, como devemos fazer. Não, a nossa vida é por inteiro de Deus. Os nossos relacionamentos, tudo você tem que pensar em Deus. O seu trabalho, né? Os seus amigos, a sua família, aquilo que você fala, aquilo que você se alimenta, que veste, tudo. Né? Você vai estar representando, agradando a Deus daquela forma, a nossa conduta em geral. Então, se nós comemos, ou bebemos, ou sabe, tudo também é para agradar a Deus, principalmente porque nós pertencemos, né, ao Senhor, né? Nós pertencemos ao Senhor. E então, quantas vezes, diante das dificuldades, dos problemas, né, do cotidiano, a gente se sente cansado, se sente sozinho. E então, estas últimas semanas, que uns 15 dias, mais ou menos, o Senhor tem me mostrado, né, através de visões, através de sonhos, sobre lugares que eu vou lhe contar algo assim, para que você tenha noção, agora, nessa madrugada. Nessa madrugada, eu estava em um ambiente como se eu estivesse em viagem, mas eu parava nos lugares, né, para alimentar, dormir e às vezes chegava a passar um tempo mais. E este sonho, ele tem me acompanhado há muitos dias, como eu tenho falado para vocês já. E é um sonho que, se eu detalhar ele, é um pouco cansativo. Sabe um ambiente que você entra num lugar que você não conhece? E que aquele ambiente, por mais que você não conheça, mas as pessoas que moram naquele lugar diz para você que aquele lugar é perigoso, é um bar. Você já viu, né? Você já se viu em uma cidade, né, que você tem hora para sair, né? Tem hora para entrar na sua casa,
né? Você não pode ficar fora de hora, porque você vai correr risco, né, de vida, de ser assaltado. Pois é. E estes dias eu tenho sonhado constantemente com esse ambiente de uma viagem aonde eu estou viajando e aí eu encontro um lugar para entrar e ali tem pessoas que me recebem, mas também tem muitos perigos lá fora. Tem muitos perigos. E então, nessa madrugada, eu tive um sonho assim, que como eu estava de viagem, caminhando. Não era num carro, viajando de avião, era caminhando. E de repente a noite chegou e eu tive que procurar um lugar para me aquietar. E aí eu vi de longe uma pessoa que é né, da família, é uma pessoa da família como da igreja. E aquele casal, um casal, foi e disse: Olha, vamos, já é hora de entrar, porque daqui a pouco eles começam a andar por aqui e isso vai ficar perigoso para nós. Aí quando eu entrava, e eu via muitas, assim, como se fosse um grupo de homens, mas eram homens diferentes, eram homens que não parecia ser humano. Eles vinham com um tipo de armas, né, armas estranhas, e tentavam nos alcançar. Mas ali, quando eles tentavam passar pelo portão, existia como se uma barreira invisível que impedia. Então, tanto por cima, qualquer lugar que eles tentassem passar, eles não conseguiam me alcançar, não conseguiam alcançar as pessoas que estavam ali. E eu ficava observando que a fúria daquelas pessoas eles ficavam, o formato do seu rosto ficava como um cachorro raivoso, sabe? Escumando, tentando ultrapassar aquelas barreiras, entende? E até amanhecer o dia. Quando amanhecia o dia, eles saíam, não estavam mais ali. Aí eu saía da casa e continuava a viagem. Mas o que eu achei interessante é que é o mesmo sonho que eu tenho tido todos os dias, praticamente, né? É um sonho, né? Mas o que eu achei mais interessante é quando eu me acordo, o sentimento que eu tenho, o sentimento que eu tenho é de, sabe quando alguém está cuidando de você, quando você está protegido, que você está se sentindo amado? Sabe quando você está se sentindo amado? Por mais que as coisas não estejam tudo perfeito aqui na vida real, mas o teu coração está se sentindo abraçado, a tua alma está se sentindo em paz? Pois é. É por isso que eu leio essa palavra. Porque essa palavra representa o que Deus faz com os seus inimigos. O que Deus, né? Olha só, o que Deus apresentou nestes versículos. O Senhor é Deus zeloso, né? É vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Nesse sentido aqui, está falando que Deus nos dá tempo, nos dá oportunidade para nos arrepender. Mas isso não significa que ele não tenha força para, né, para trazer a justiça, né, com aqueles que errarem contra ele ou aqueles que querem tocar nos seus. E ao culpado não tem por inocente. Principalmente, amados irmãos, o culpado que não se arrepende, que não conhece. Porque a palavra de Deus diz que o homem,
né? O homem que é soberbo, Deus resiste ao soberbo, né? E ao culpado ele não tem por inocente. Mas o que mais me chamou a atenção nessa palavra, que dá para trazer aqui para a interpretação destes sonhos que eu tenho tido, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Bem aqui, o caminho. Tudo isso significa essas pessoas, essa caminhada difícil que nós vamos levando no dia a dia, a nossa vida cotidiana. Não só a nossa vida cotidiana, mas a nossa vida em direção à eternidade. Não é fácil. Não é fácil para nós, queridos irmãos, seguir a vida sendo servo de Deus aqui neste mundo. O inimigo vai colocar mil e uma pensamentos, dizer que vai fazer com que você sinta sozinho, vai sentir que você está abandonado, que as suas orações não estão chegando até o trono de Deus, que Deus não te responde, que Deus não fala com você, que você não é tão especial como o fulano, o ciclano. Ele vai falar mil e uma coisas. Mas se você prestar atenção nessa palavra, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o caminho. Ainda que você se encontre desprezado, que você se sinta abandonado, que você esteja enrolado, olha, missionária, eu não posso nem explicar como eu estou hoje, como eu estou nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Mas a palavra de Deus diz que ainda que esteja acontecendo uma tempestade, ainda que esteja acontecendo uma grande tormenta, o caminho do Senhor está no meio. Está. Então, se o caminho do Senhor está, é porque ele também está. E aqueles homens, aquelas pessoas raivosas, eram as forças malignas, era o mal querendo fazer com que eu tropeçasse, querendo me atingir. E aquela casa toda protegida é a mão do Senhor. É a mão do Senhor que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Ninguém pode atingir você sem atingir Deus, primeiramente. Deus é zeloso, sim, é protetor, ele é cuidadoso. Porque Deus não quer que nós pequemos contra ele, porque se nós pecarmos contra ele, nós ficaremos frágeis. Nós ficaremos, amados irmãos, né, ao alcance do nosso inimigo, porque a proteção do Senhor não pode nos alcançar. Por quê? Porque nós quebramos esse vínculo, essa proteção, essa aliança. Por quê? Porque Deus ama, ama, ama imensuravelmente o pecador, mas Deus não tem colui com o pecado. Ele é santo, ele é protetor, mas Deus está trazendo estas visões, estes sonhos, essas revelações, amados irmãos, para dizer que ainda que as coisas não estejam como deveriam estar, Ele está cuidando de você. Que ainda que nós, amados irmãos, estejamos no meio de tempestade, Ele colocou um caminho. E talvez esse conflito não seja na sua vida física, na sua vida sentimental, né? Talvez seja um conflito interno dentro do seu pensamento, uma guerra que você tem enfrentado, com o inimigo ali te trazendo medo, te trazendo tristeza, te trazendo angústia. O Senhor está falando que tem um caminho, que Ele é a solução desse problema, que Ele cuida de você, que Ele te protege na caminhada, que nos momentos que a noite chega, né,
Ele guarda você debaixo da sombra das suas asas. Você não vai trabalhar durante o dia, sai da sua casa e chega no trabalho, trabalha o dia todo e volta para a sua casa por causa de qualquer outra coisa, mas porque o Senhor cuidou de você. O Senhor cuidou de você. Nós não estamos sozinhos. Ainda que nossa carne seja tocada, ainda que o nosso corpo seja ferido, a nossa alma é guardada pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor me trouxe aqui nesta manhã, amados irmãos, agora é exatamente 7h36, nesse dia 17/7/2023, para falar para você que Ele está ouvindo você, que Ele está vendo cada passo seu, que Ele sabe exatamente o que você tem passado e que Ele tem guardado você. Então, nós precisamos nos virar para Deus e ir em direção ao Senhor, para que o Senhor, amados irmãos, nos dê proteção, que o Senhor, amados irmãos, nos guarde de tudo mal, porque somente Ele, para nos sustentar, para nos livrar de vírus, de enfermidades, só Deus para nos guardar. Mas se você disser, então eu não fui guardada porque hoje estou enferma, essa enfermidade que pode me levar à morte, eu quero dizer para você, amados irmãos, que nem Jesus falou que nós teríamos aflição neste mundo. E isso não significa que Deus não te ama. Jesus passou por todo aquele sacrifício porque tinha um propósito. E mesmo que ele entregou a sua vida e foi crucificado e morto injustamente inocente naquela cruz, por causa de um propósito. Às vezes, nós passamos por situações como ir a um hospital, primeiro porque nós estamos aqui, somos feitos de uma matéria mortal, né? Do pó saímos e ao pó retornaremos. Mas também a nossa caminhada, ela é posicionada por causa de um propósito. Eu já percebi isso e às vezes as pessoas podem até achar, isso é coisa, né, não tem nada a ver, tem sim. Quantas vezes eu me senti em situações que eu não passaria naquele lugar normalmente. Eu só fui àquele lugar porque eu estava precisando ir para resolver alguma coisa, fazer alguma consulta, para buscar ou para pagar. E eu sempre prestava atenção em que o caminho, a nossa caminhada, nós encontramos muitas pessoas. Nós encontramos obstáculos, mas nós encontramos filhos e filhas de Deus que precisam de nós. E que as situações são criadas, muitas das vezes, para que nós cheguemos até eles ou eles até nós. Você entende? Quando Deus diz que o caminho está no meio da tempestade, não é que Deus não tem poder para tirar aquela tempestade dali, gente. É para humilhar, que ainda que tenha tempestade, Deus está humilhando o inimigo. O caminho do Senhor está lá. E ninguém pode te arrancar do caminho dele. Deus vai abrir caminho no meio dessa tempestade mesmo. Deus vai te dar vitória no meio dessa aflição. Deus vai te abençoar no meio de tudo isso. É o caminho dele estar. E ele vai cuidar de você. Por quê? Porque como ele fala lá em Êxodo, no capítulo 19, né? Ele fala lá no versículo... Lá no último versículo, no versículo 5, na parte final, ele diz assim, que todos os povos, que toda a terra é minha.
Amém? Nós pertencemos a Deus. Mas quando servimos a Deus com confiança, quando entregamos os nossos medos, as nossas preocupações e recebemos de Deus, né, essa proteção, esse amor, quando confiamos nele, nós nos tornamos suas propriedades. Ele fala aqui, amados irmãos, neste versículo, né? Que ele diz que quando, ó, preste bem atenção como é que Deus age. Ele diz aqui, ó, agora, pois se ser diligente, né, ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Se nós ouvirmos a voz do Senhor e ser diligente, atento, ficar observando, ouvir a voz do Senhor, né? Guardar a aliança, então ele diz que nós seremos suas propriedades peculiar, ou seja, diferenciado, separado de todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? O Senhor olha para, é como se o Senhor olhasse para toda a terra, mas quando ele olha para o teu coração e vê o que você faz, quem é você, né, do que Deus representa para você, ele separa você. Então você não está só. E esses sonhos que eu tenho tido, amados irmãos, tanto as minhas dificuldades financeiras, sentimental, familiar, tudo isso engloba profissional, né? Tudo, os medos, né? As preocupações. E o Senhor continua dizendo: continue caminhando, porque o meu caminho está no meio dessa tempestade. Continue e guardando. Deus mostra que ainda que existam dificuldades, ainda que exista medos, noites escuras, tribulações, embaraço, ele continua me guardando e assim te guardando também. Devemos confiar no Senhor. Amém? Porque você não é qualquer um, você é propriedade peculiar de Deus, separado, diferente. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e todas as belezas, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta manhã, te dando graça pela oportunidade que me concedeu. Pai, obrigado pelo Teu amor. Pai, obrigado pela sua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem me concedido, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Te agradeço. Pai, seja com os teus servos, com o teu povo, ensina eles a andar, ainda que seja no meio da tempestade, porque lá está o teu caminho. A tua palavra nos revela, meu Deus, que ainda que as tribulações, os problemas venham, as situações complicadas venham, o Senhor guarda o teu povo. O Senhor tem protegido, tem fortalecido. E quando nós diligentemente ficamos atentos a ouvir a tua voz, mantendo aliança com o Senhor, seremos separados, um povo peculiar teu. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de nós, tem cuidado do teu povo, dos teus servos. E que o Senhor é o nosso juiz, o nosso advogado, é o nosso defensor. É o Senhor que faz a justiça acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, seja feito a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Que essa seja uma semana de bênção, de paz e de resolução. E que você possa encontrar o caminho. Que o caminho está aí. Mesmo no meio do conflito, da tempestade, ele está aí. Porque o Senhor está cuidando de você. Ele está cuidando de nós. Amém? Graça e paz. Que Deus abençoe grandemente. E eu peço em nome de Jesus, encarecidamente, que você compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas serão tocadas, serão abençoadas por ouvir esta palavra? Talvez esteja
necessitado, clamando, orando por uma resposta. E Deus vai tocar em você nesse momento, para que compartilhe e leve essa resposta a um filho, a uma filha que está precisando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Comente, né? Dê a sua contribuição em nome de Jesus. Amém?